1,3 milhões de empregos, é isso o que a tributação que foi anunciada pelo governo no domingo pode impactar na economia nacional. Isso segundo aqui o estudo do Sung, que é um dos mais respeitados economistas do Brasil. Tudo bom, Sung? Fala, Thiago, tudo bem? Obrigado pelo convite. Fala, pessoal. Sung, vamos lá. Tudo na economia tem prós e contras, tem impactos, decisões têm consequências. E quando existe um aumento de tributação, tem vários impactos possíveis na economia. E você fez um belíssimo estudo que você mostrou para mim, que mostra que pode ter impacto na renda e principalmente nos empregos do Brasil. Da onde que você tirou esse número? Bom, pessoal, a gente fez um estudo aqui com algumas hipóteses baseadas também em alguns estudos que eu vi lá fora que eu trouxe para vocês e tá nesse Excel que vocês estão enxergando aqui na tela. Pessoal, o que eu fiz foi o seguinte, só para vocês entenderem o raciocínio, né, Thiago? Eu peguei o estoque mais ou menos que a gente tem de LCI e CRIs, que é do setor imobiliário, somei os dois, que vocês podem encontrar aqui, peguei dados que são divulgados na B3 até uns 2, 3 dias atrás, e peguei também, somei o estoque de LCA e CRAS, que é do setor do agro. Então, basicamente, a gente tem um estoque total. O que a gente tem que entender é que se a gente tem um aumento do custo da operação, isso vai reduzir o volume, por exemplo, de emissões. Isso vai reduzir o crédito, vai, por exemplo, afetar em toda a cadeia a atividade econômica e pode afetar, por exemplo, que a gente vem discutindo aqui, questões relacionadas ao emprego, diretos e indiretos. Então, um ponto que eu trouxe, você me perguntou, tem algum estudo que fala mais ou menos sobre essa situação que a gente está vivendo? Eu encontrei um paper nos Estados Unidos de 2023, de Sinclair, que ele volta no tempo para a década de 1986 nos Estados Unidos. Só para contar um pouquinho, contextualizar o pessoal, bancos e instituições financeiras eles poderiam emitir dívida, captar dinheiro, utilizar esse dinheiro para comprar títulos municipais. Esses municipal bonds que eles fazem, e eles são muito importantes para a infraestrutura. De acordo com esse paper, 75% do investimento público em infraestrutura vem de estados e municípios. Então eles são muito importantes. E na década de 80, 86, essas instituições financeiras tinham um incentivo tributário. Que olha, se eu emitir uma dívida, capto e vou comprar esses títulos. Primeiro, esses títulos do município são isentos. E se eu tenho que pagar uns juros para quem está me emprestando, eu posso usar esses juros pagos para abater da base de cálculo do imposto de renda que eu ia pagar. Então, basicamente, existe um incentivo tributário para fazer essa operação que melhorava e facilitava o crédito e disponibilizava mais dinheiro para eu colocar ali em infraestrutura, por exemplo. Depois de 86, teve uma reforma e acabou com esse benefício de você poder tirar da base de cálculo e pagar menos imposto. No fundo, esse era o incentivo que existia na época sobre o imposto de renda. Logo, quando você tira esse benefício, isso no fundo encareceu a operação. O crédito ficou mais caro. E de acordo com o estudo aqui, houve um aumento no custo de 8% a 17% no custo da operação financeira. E isso, no fundo, teve impacto na redução de 5% de emissões de títulos para os municípios. Exatamente. Então, se o custo financeiro aumenta, os juros aumentam, o que acontece? Quando o preço de qualquer coisa aumenta, a demanda cai. Obviamente que existe o que se chama de elasticidade na economia. Não é porque o preço de algo dobrou que vai cair a demanda pela metade. Às vezes pode cair mais, às vezes pode cair menos. Existem produtos que têm uma demanda mais inelástica, outros que são mais elásticos. É muito difícil mensurar o quanto que um aumento de tributação vai impactar nos aumentos de preços e também na consequência dos volumes. O que a gente fez aqui na Suno com o Sung, que fez um trabalho muito bem aqui? Fomos buscar estudos, inclusive lá de fora, para ver como que a tributação impacta no preço dos juros e também no volume do valor captado. E daí a gente encontrou esse estudo americano de fora que mostra que, Sung, qual que é o número? A elasticidade, então assim, aumentou o custo da operação em 8% a 17%, isso afetou uma redução na emissão em 5%. Vamos falar de elasticidade, que você muito bem trouxe. De acordo com isso, um aumento de 10% no custo da operação, isso tende a impactar de 3% a 6% no volume emitido quando você calcula aqui pelas elasticidades. Beleza, e daí você pegou este número, tá certo que é uma premissa, né? Alguém pode falar, Thiago, não concordo com esta premissa. Beleza, não tem problema. Foi a referência que nós encontramos internacional e nós replicamos para o Brasil. Se você discordar, não tem problema, você pode ir nessa planilha e fazer as mudanças adequadas. Nós estamos usando as premissas que nós encontramos
nos estudos de fora. E na sequência, né, Sung, nós fizemos uma simulação disso no Brasil. Vai aumentar o custo de captação, vai aumentar a tributação e isso vai reduzir neste número que você sugeriu aqui em tantos por cento? Em quantos por cento? A gente pode colocar aqui 3,5, acho que é um ponto importante porque no fundo alguns pontos, né, Thiago, só para ressaltar. Pessoal, a gente encontrou vários estudos, só que a gente tentou colocar mais semelhança com o caso atual, que está mexendo em questões de imposto de renda que vai afetar o custo da operação. Tem papers que falam de aumentar as taxas das operações, como por exemplo o IOF, né? Isso é o aumento do custo da operação, mas tem vários casos nesse ponto que a gente está tentando achar o mais parecido. O que eu encontrei foi esse estudo. E aí, quando a gente aplica para o caso brasileiro, a gente falou, bom, vamos tentar ser um pouco mais flexível, né? Então, vamos tentar encontrar aqui que seria um aumento da alíquota de 5% que está sendo proposto. Vamos flexibilizar um pouco ali a elasticidade para aplicar aqui para o caso brasileiro, onde LCIs, LCAs, realmente isso é muito pulverizado até para as pessoas físicas, as pessoas de casa têm muito acesso, então às vezes são mais sensíveis às mudanças de tributação. A gente colocou algumas hipóteses a mais e basicamente um aumento da alíquota de 5% pode reduzir o volume de emissão desses instrumentos de 1,25% até 3,5% que vocês estão vendo na planilha aqui. O que poderia? Vamos pegar o caso aí que reduz o máximo, que é o ponto mais importante. Se a gente pegar a hipótese nossa de taxa de perda de investimento, a gente pode chegar num volume de perda de 50 bilhões por conta da tributação. Então, mais ou menos 25 bilhões da construção civil, 26 bilhões do agronegócio. E existem números, dando sequência aqui ao raciocínio, existem várias instituições que calculam o impacto de R$1 milhão investidos na construção civil, R$1 milhão investido no agronegócio, quantos empregos são gerados. E, obviamente, o contrário também é verdade. Se você tira R$1 milhão de investimentos da construção civil ou tira R$1 milhão do agronegócio, vai ter um desemprego. Da onde que a gente pegou esses números, Sung? Bom, pessoal, a gente pegou aqui, até coloquei para vocês saberem, na CEBIC, a Câmara de Brasileira de Indústria e Construção, ele estimou, que eu peguei uma notícia que foi vinculada à instituição lá de 2020, que na época 1 milhão de novos investimentos na construção civil é capaz, como vocês podem ler, gerar de 18, e eu arredondei para 19, né? 19 postos de trabalho, diretos, indiretos ou induzidos, tá? Inclusive, então, assim, não é só o cara que está ali na construção trabalhando no sol, é a pessoa que trabalha na indústria moveleira, é a pessoa que trabalha ali na fábrica de eletrônicos, esses são os empregos indiretos, porque afinal vai ter que ter um móvel naquele imóvel, vai ter que ter uma televisão naquele imóvel. Existe uma economia que gira em torno da construção civil. Então, para cada R$1 milhão investidos na construção civil, em 2020, 18 empregos diretos e indiretos eram criados. E daí a gente fez simplesmente uma regra de 3, certo? Certo, vamos colocar 18 aqui, só para ficar mais fidedigno. E aí, assim, a gente achou para o agro também, esse é um número um pouco mais antigo, de 2017, achou de 49. Cada milhão você pode gerar até 49 empregos, só que isso em 2017. A gente sabe que o agro é muito mais tecnológico, mais produtivo, a gente só apenas fez uma redução para compreender um pouco o contexto atual, poderia até colocar mais ou menos, mas aqui é apenas ilustrativo. E aí, simplesmente, eu multipliquei a perda, volume de perda, pelo número de postos de trabalho. Então, a gente chegaria, por exemplo, aqui, se somar os dois, que a gente pode ter uma perda até de 1.304.000 postos de trabalho. Então, pessoal, na vida, ações geram reações. Aumento de tributação vai gerar uma desaceleração da atividade econômica, vai aumentar o custo de captação não só das empresas, mas também do pequeno e médio empresário. No agronegócio tem muito pequeno produtor, na construção civil também, né? Tem muitas pessoas que tomam crédito para construir sua casa ou para comprar financiado um apartamento. E na hora que existe o aumento dos juros, não adianta falar que quem paga é a empresa, não é o consumidor. Não, vai chegar no consumidor também. E na hora que aumenta-se a tributação, este efeito colateral da economia é uma redução do crédito, é também uma redução da atividade e isso pode impactar 1
1.300.000 empregos. É muita gente, né? É São muita gente. uns 20 Maracanãs lotados? Eu nunca fui no Maracanã, eu sempre quis ir, mas é por aí. Peguei esse valor de 1,34 e dividi aí pelo número total de empregados do Brasil, que chega hoje em torno de um pouco mais de 100 milhões, que dá aí quase 1% de impacto. E aí hoje que o desemprego está um pouco em torno de 7,6 milhões, já chegaria muito mais próximo de 9. É claro que tem dois pontos, pessoal. Vocês podem até olhar aqui, a gente estava pegando números que fala 1 milhão gasto, vai uma perda de 18 postos em 2020, então a gente deflacionou a série, porque eu acho que é importante, por isso que a gente tem que colocar um valor mais aqui na coluna D1. E outro ponto, esse impacto não é aumentou a tributação, amanhã vai perder emprego assim, não é assim que funciona. A gente não tem uma defasagem temporal, as coisas podem ocorrer daqui 1, 2, 3 anos. A MP ainda tem que ser editada, publicada, provavelmente o Congresso vai entrar com um peso grande para negociar. A gente gravou um vídeo aí, fica a dica também, com um deputado que o Thiago conhece muito bem, que provavelmente vai ter uma frente parlamentar já discutindo possíveis mudanças. Então, pessoal, isso aqui são hipóteses que a gente tentou trazer para vocês para mostrar que não é simplesmente aumentar a tributação para arrecadar, existe um efeito na cadeia toda e, no final das contas, o custo de financiamento imobiliário e de agro vai aumentar. O ponto é esse. Isso tem consequências possíveis ruins para empregos e atividade do setor. E a gente torce para que o desemprego não volte ao nosso país. Beleza, Song, muito obrigado pela sua querida presença e parabéns aí pelo excelente trabalho. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos e até a próxima.